Olá, galerinha do quarto ano, vamos para mais uma aula de português. Na página 267, vamos continuar falando sobre o verbo e hoje vamos falar sobre os tempos verbais e os modos verbais, ok? Os tempos verbais, eles informam o momento em que a situação ocorreu, tá? Em relação à comunicação. E existem 3 tempos verbais, tá? O passado ou pretérito, tá? Que refere a uma situação que já ocorreu em um momento anterior, tá? Por exemplo, gastei todo o meu dinheiro ontem, tá? Então, é uma coisa que já aconteceu no passado, tá? E existem 3 tipos, tá, de pretérito para ajudar na conjugação do verbo, tá? Existe o pretérito perfeito, que é o exemplo de entreguei a caixa à sua irmã. Já entregou, já aconteceu, já acabou, tá? O pretérito imperfeito, tá? Que é Maria sorria ao imaginar seu futuro longe dali, tá? Ela sorria, já aconteceu, mas a gente não sabe se já realizou ou não, tá? E o pretérito mais que perfeito, tá? Que é, quisera eu ter a boa vida que comentam, tá? E também temos o presente, que expressa uma situação atual, tá? Por exemplo, não posso reclamar da minha situação atual. Uma coisa que está acontecendo ainda não finalizou, tá? E o futuro fala de uma situação, tá? Que está para acontecer, tá? Ainda não aconteceu, tá? Ainda vai acontecer, tá? Mais para frente, tá? E existe 2 tipos de futuro, tá? O futuro do presente, exemplo, cancelarei todos os meus planos para o fim de semana, tá? É uma coisa que ainda não aconteceu, tá? Mas está prestes a acontecer, está próximo do presente, tá? E também tem o futuro do pretérito, tá? Exemplo, ela faria o discurso, mas não comparecerá, tá? É uma coisa que tá falando de passado, mas também está falando do futuro, ok? Então, as frases elas podem ser construídas com os verbos dispostos de maneira simples ou composta, tá? Da forma simples, apenas será usado um verbo, tá? E nas formas compostas, precisa ter 2 verbos, ok? Agora, vamos falar sobre as terminações, tá? Dos verbos conjugados nos tempos abaixo. Temos o indicativo, tá? O verbo jogar, tá? Na primeira conjugação. Ó, no presente, jogo, jogas, joga, jogamos, jogais, jogam. No pretérito imperfeito, jogava, jogavas, jogava, jogávamos, jogáveis e jogavam. O pretérito perfeito, joguei, jogastes, jogou, jogamos,
jogastes e jogaram. O pretérito mais que perfeito. Jogara, jogarás, jogaram, jogáramos, jogareis, jogaram. O futuro do presente. Jogarei, jogarás, jogará, jogaremos, jogareis e jogarão. E no futuro do pretérito. Jogaria, jogarias, jogaria, jogaríamos, jogareis e jogaria, tá? Então, essas são as conjugações em cada tempo verbal, tá? E agora vamos falar sobre os modos verbais, tá? Que equivale às formas como o falante reconhece o fato, tá bom? E existem 3 modos verbais, tá? Temos o modo indicativo, tá? Que exprime como certo o fato narrado. Então, quer dizer que a coisa que a gente está falando é certa, tá? Por exemplo, cheguei em casa cedo, tá? O modo subjuntivo, ela fala de uma dúvida, um desejo ou uma possibilidade, tá? Exemplo: quando estivermos na nossa casa, será diferente. Então, é um desejo de que isso aconteça, tá? Uma possibilidade, não é uma coisa certa, tá? E também temos o modo imperativo, que exprime uma ordem, um pedido ou um conselho. Por exemplo, não pise na grama, não fale com estranhos, tá? Então, esses são os 3 tipos de modos verbais, tá? Espero que vocês tenham entendido e peço para fazer o exercício da página 270 a 273, tá? E qualquer dúvida é só me procurar. Beijos e até a próxima.